Meus irmãos e meus amigos, estamos juntos mais uma vez diante do Senhor para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Quero ocupar o nosso tempo, a partir de agora, falando sobre um assunto muito, mas muito importante, para o qual eu quero lhe convidar, você e a sua família, a participarem comigo, juntos, ouvindo o que Deus tem a falar conosco. Eu quero falar sobre a vida. A vida é o bem maior de qualquer ser humano. Se olharmos a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, Deus deu sentido a tudo trazendo vida. Capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus faz uma maquete do homem e da mulher. E ele disse como eles seriam criados à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, você vai ver Deus formando o homem do pó da terra, dando forma ao homem que ele havia imaginado, tirando do homem a costela e dela fazendo uma mulher. Portanto, Deus agora tem seres vivos que viviam à sua semelhança, mas para isto, a Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou no nariz do homem o fôlego da vida, fazendo do homem, do ser humano, um ser que vive para sempre. Portanto, ele estava dando ao homem a capacidade de existência eterna. Todos os seres criados por Deus, nenhum se iguala ao ser humano. Todos os seres têm vida, mas uma vida passageira. O homem tem uma existência, o ser humano tem uma existência eterna. Tem dentro de si a eternidade de Deus. Vivendo ou morrendo, ele existe para sempre. Portanto, é desse assunto que eu quero falar nesta mensagem e outras mensagens que virão com você. Um assunto realmente muito importante, pertinente a mim, a você, a nós. Mas uma pergunta que nos deixa suspenso é a que Tiago fez no capítulo 4, verso 14 da sua epístola. Ele disse: o que é a vida? Você saberia discorrer o que é a vida? Aquele fôlego que Deus soprou no homem, no momento quando fomos criados em Adão? Olha, o sentido da vida e a importância da vida, ela é vista e sentida nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 26, ou capítulo 16, versículo 26 do Evangelho de Mateus, está registrado as palavras do Senhor Jesus concernente à nossa vida. Ele disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Alma para falar de existência, mas também para falar do espírito. É o único ser que tem espírito, o único ser criado por Deus que tem alma e espírito é o ser humano. Os animais têm vida. É um tempo decorrido entre o nascimento e a morte. E eles deixam de existirem depois da morte. Mas o ser humano, não. Ele tem o espírito que dura para sempre, que vive para sempre, que ultrapassa a eternidade. Porque Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Portanto, o ser humano é um ser eterno. E Jesus nos surpreende quando ele pergunta: que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A segunda pergunta que ele faz nesse versículo: que daria o homem em recompensa da sua alma? Duas coisas profundamente importantes quando ele fala sobre a vida aqui. Ele disse: vale a pena o homem ter o mundo em suas mãos se ele não tem vida?
porque a vida, às vezes, ela é tirada de nós muito antes que morramos. O homem pode perder a sua liberdade de ser neste mundo, a razão de ser neste mundo, por algumas questões da vida. Há pessoas que vendem a sua alma em troca de algo que lhes satisfaça de maneira muito passageira. Há pessoas que perdem a vida para algo que não tem valor nenhum, permanente. E a pergunta de Jesus é: vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nessa questão, vamos levantar aqui a seguinte pergunta: uma pessoa pode ganhar o mundo inteiro? Sim, pode, porque esta foi uma sugestão do diabo para Jesus. No capítulo 3 de Mateus, versos 13 ao 16, Jesus é batizado. Ele sai da água, foi batizado por João Batista, e quando ele sai das águas, ali do Rio Jordão, a Bíblia diz que uma voz ecoava do céu dizendo: este é o meu filho amado, sem preço, em quem está todo o meu prazer. Portanto, Jesus no batismo havia cumprido toda a justiça do Pai, e agora o Pai declara, sendo ele o grande prazer do coração dele, Deus, e em Jesus estava todo o prazer de Deus. E imediatamente no capítulo 4 de Mateus, vamos ver Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, nos quais não comeu, não bebeu, estava necessitado, como homem, é claro, de tudo e de todos. E quem aparece ali? Satanás. Ele aparece e faz algumas sugestões para Jesus no sentido de tentar Jesus a cair nas ciladas dele. E eu quero citar aqui uma delas, que está no capítulo 4, versos 8 e 9 de Mateus. O diabo leva Jesus a um monte muito alto, no pináculo do templo, onde ele pudesse ter uma visão ampla de tudo e de todos, e ele mostrou para Jesus os reinos e o poder deste mundo. E ele disse: olha, tudo isto foi me entregue, foi dado a mim, e eu dou a quem eu quero. Tem uma condição: se prostrado tu me adorares. Lembra a condição que Jesus colocou para aqueles que ganham o mundo? Vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Aqui Satanás foi muito taxativo quando disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Satanás deseja ser adorado. Ele quis sempre ser adorado, desde o jardim do Éden até o Apocalipse. Ele deseja ser adorado. Ele vai se levantar no capítulo 20 de Mateus, aliás, de Apocalipse, e ainda vai conseguir uma multidão de pessoas, seus adoradores, para lutar contra Jesus. Ele adora ser adorado. E por isso ele olha para Jesus e o Filho de Deus e faz essa sugestão: eu te darei tudo se tu prostrado me adorares. É claro que tudo não é de Satanás. Ele é presunçoso, porque essa presunção de Satanás em dizer que tudo lhe foi dado e ele dá a quem ele quer, isso é mentira de Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16, deixa muito claro isto, que tudo foi criado nele, por ele e para ele, Jesus. Portanto, neste momento está dizendo Jesus que é possível o homem ganhar o mundo inteiro. Mas vale a pena se ele tiver a oportunidade de ter o mundo em suas mãos, mas uma alma perdida, o espírito perdido, afastado de Deus? Aliás, foi esta a jogada de Satanás com Eva no Éden. E Adão pecou, lamentavelmente,
porque ele desejou ter o mundo em suas mãos. Ele desejou ser igual a Deus. Esta era a proposta de Satanás para Eva e Adão. Vocês serão semelhantes a Deus, vocês terão tudo em suas mãos, então vocês serão grandes demais, vocês serão imagináveis, vocês serão incalculáveis, vocês serão a estrela mais importante no Éden e no universo. E eles acreditaram nisto. E por um momento eles até tiveram a glória em suas mãos. Eles comeram do fruto proibido e dizem eles que era bom, agradável à vista e bom para dar entendimento. Só que os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Nada eles tinham, embora tendo imaginariamente ganho tudo, lamentavelmente. É assim para muitas pessoas. Olha, quando o homem pode ganhar tudo pelo trabalho, pelo suor do seu rosto, esta foi a ordem de Deus em Gênesis capítulo 3, que o homem ganharia o pão com o suor do rosto, como resultado do trabalho é gostoso. Mas quando vem por vias erradas, por vias duvidosas na sua vida, ele está fazendo uma barganha com a sua alma, com o seu espírito. Ele está perdendo tudo, ao invés de ganhar tudo. Agora, a segunda pergunta de Jesus é interessante. O que o homem daria agora em troca da sua alma? Faço uma pergunta. O que Adão poderia dar agora em resgate da liberdade que ele perdeu com Deus? Porque Adão perdeu totalmente a liberdade com Deus. Adão perdeu a vida, na verdade. A liberdade que ele tinha com Deus, ele perdeu. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 3, versículo 23, que Deus lançou Adão e Eva fora do Éden, para fora do Éden, para fora dos termos de Deus, para fora do jardim de Deus, para fora do paraíso de Deus. A comunhão foi interrompida, foi cortada, como disse Paulo aos Coríntios, escrevendo a primeira carta, capítulo 15, verso 22. Em Adão, todos morrem. Em Adão, todos são desintegrados de Deus, separados de Deus. Agora eu pergunto, o que Adão poderia dar em resgate da sua alma? É isso que Jesus está chamando atenção para nós aqui. O que ele poderia dar agora? Um homem, depois de perder a alma, perder a liberdade, perder a vida, para restaurar a vida, o que é que ele poderia dar? Existe algo no mundo através da qual ou do qual ele poderia resgatar a sua alma, trazer de volta a liberdade, a alma que foi perdida? Não, infelizmente. Só existe uma única maneira da alma ser resgatada, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 4. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir toda a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Tirar do cativeiro, mediante um preço pago, e colocar em liberdade. João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A única maneira. Por isso Jesus disse no capítulo 1, versículo 10 de João, aliás, capítulo 10, verso 10 de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que perdemos em Adão, nós ganhamos em Cristo. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nesta condição, a vida é muito valiosa. É o maior tesouro que eu e você podemos ter. Uma vez que perdemos a vida, perdemos tudo. Portanto, quero conduzir você, a partir deste momento, em algumas meditações, em algumas mensagens, falando sobre este assunto, a vida. Mas o que é a vida? Essa é a nossa questão, o nosso ponto primordial.
durante os momentos que aqui estivermos. Nós vamos descobrirmos sobre isto. Vamos descobrirmos pela Bíblia Sagrada o que realmente é a vida, baseado na pergunta de Tiago, capítulo 4, verso 14. Mas o que é a vida? Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima mensagem para continuarmos aqui falando sobre este assunto que é muito, mas muito importante para mim, para você e para nós. Vamos orar, vamos falar com o autor da vida, Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado pela graça e pelas misericórdias do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelo grito de alerta que o Senhor nos dá através da palavra do Senhor. Queremos que essa palavra vá de encontro àqueles que precisam, ó Deus, restaurar a vida em Cristo Jesus após terem perdido em Adão. Que, na verdade, essa palavra possa ser uma luz que venha lhes conduzir aos pés do Senhor Jesus. Abençoa as pessoas que estão me assistindo, suas famílias, livra-as de todo mal, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Eu despeço de você, mas eu te espero na próxima mensagem para discorrermos sobre esse assunto, o que é a vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até lá, se Deus nos permitir.